vigilantes, que a peçonha do mal entenebreceu, e relevarás toda a ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas, que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda a injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura, em que atormenta a si próprio, e no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel, em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça, e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás, assim, cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então como o Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. Emmanuel, o livro Religião dos Espíritos, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Obrigada, querida. Então, a gente vai fazer a nossa prece para dar início aos trabalhos da noite. Senhor Jesus, mestre amado, estamos aqui reunidos na primeira palestra do ano de 2023, pedindo que abençoe a todos nós, que possamos estar todos na mesma sintonia, receptivos, para receber tudo que o Ulisses virá falar hoje, pedindo que abençoe também o Ulisses, que ele seja inspirado para falar o que estamos precisando estudar no momento. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa instituição, na noite de hoje, que possamos aproveitar essa noite e esse estudo. Muito obrigada pela oportunidade, que assim seja, graças a Deus. Então, o Ulisses vai falar sobre o culto cristão no lar. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, mais uma vez, nós estamos aqui para poder cobrir o colega que não pôde participar. E essa palestra não era para ser apresentada no dia de hoje, estava pronta, ia ser apresentada em uma outra época, só que a gente esqueceu de combinar com o plano espiritual, né? Então, como não existe coincidência, vamos ver aqui o que significa, como começou a organização da palestra. Bom, aqui nós temos o livro Jesus no Lar, que inclusive o Fábio já vai se encarregar de vender para vocês, porque nós temos aqui na nossa livraria. E o primeiro capítulo é justamente aquele que fala sobre o culto cristão no lar, o nome do Evangelho no lar, que muitos de vocês fazem e aqueles que não fazem vão ter hoje mais um motivo para começar a fazer, para ver o porquê a importância de se fazer o Evangelho no lar, né? E aqui passando pela memória, passa pela cabeça, que muitas apresentações aqui no nosso lar já foram feitas falando sobre o Evangelho. Então, para que a gente não ficasse repetindo sempre as mesmas coisas e também para ficar um pouco dentro dessa história que o Neio Lúcio, que é o espírito que escreve esse livro através do Chico Xavier, ele vai fazer uma colocação um pouco diferente da habitual, e nós vamos aproveitar essa historinha que ele vai contar para tentar
fazer a apresentação de uma forma diferente. Então aqui nós vamos ver a caricatura do Chico Xavier e uma foto do Neio Lúcio quando ele estava encarnado. Então o Neio Lúcio, através do Chico Xavier, vai contar uma história dizendo assim, que quando Jesus vai à casa de Pedro, então, vocês estão vendo ali numa foto que nós separamos, todos eles sentados em volta da mesa, como era o hábito da época, não havia cadeiras, se sentava no chão, em torno das mesas, as mesas eram baixas, e ali o Pedro vai acontecer o seguinte: Jesus está lá, está sentado ali e começa a conversa, e como a conversa descambasse um pouco para aquilo que não interessava, Jesus vai querer direcionar a conversa para algo um pouco mais edificante, algo um pouco mais construtivo, porque ele não estava gostando ali da conversa que estava acontecendo. Então ele vai pegar lá os escritos, as escrituras, como se chamava na época, e aí ele vai tentar, através dessa leitura e dessa conversa, mudar o rumo daquilo que está, como se diz, mudar o rumo da prosa, né? Vamos mudar o rumo da prosa, que aí não está interessando muito. E aí Jesus vai fazer uma pergunta: Simão, o que faz o pescador quando ele vai lá no mercado? O pescador, logicamente, vai levar o peixe no mercado para que o peixe possa ser vendido. E o Simão vai responder: mestre, nós escolhemos os melhores peixes para levar para o mercado, porque evidentemente que ninguém vai querer comprar o resto, ou ninguém vai querer comprar os resíduos da pesca, como ele disse. Aí o Jesus vai perguntar: e o oleiro? O oleiro é aquele que fabrica telha, fabrica tijolo, né? E o oleiro? O que o oleiro faz para atender a tarefa dele? Então o Simão vai responder: certamente, Senhor, que ele modela o barro imprimindo-lhe da forma que ele deseja. E Pedro, como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho dele, para alcançar o trabalho que ele pretende? Vocês estão vendo aqui? Está ficando na frente? Não, tá. Aí a resposta vai ser: ele lavrará a madeira, usará a enxó. A enxó é um tipo de uma enxadinha pequenininha que é usada para fazer escultura na madeira, o martelo e o formão, porque de outro jeito ele não vai conseguir aperfeiçoar aquela peça. A grande questão é modificar a madeira para que ela se torne um utensílio, ou uma mesa, uma cadeira, ou uma escultura, não sei, mas vai precisar. Jesus vai dizer, então, para Pedro e para aqueles que estavam ali ouvindo, o seguinte: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora dos caráteres para a vida comum. E aí ele vai começar a criar uma analogia com aquelas perguntas e as respostas que o Pedro colocou, dizendo o seguinte: o negociante, ele seleciona a mercadoria. O marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos. Como esperar que a comunidade seja segura e tranquila sem que o nosso lar se aperfeiçoe? Então Jesus, ele era o mestre, literalmente dizendo, para fazer com que nós entendêssemos as coisas de uma maneira muito simples. E a palavra que a gente vai usar hoje aqui é a simplicidade. Se a gente puder resumir tudo isso, é simplicidade. A maneira como nós tratamos o Evangelho e a maneira como nós procuramos nos conduzir na sociedade é simples, depende de nós. Então, aqui, como você quer que a comunidade melhore dentro da nossa casa, nós não melhoramos a nossa casa.
tornar um mundo de regeneração se nós não nos melhorarmos. O Evangelho começa em casa, nós nos melhoramos, o mundo melhora. É simples, simplicidade. Então Jesus vai dizer assim: a paz do mundo começa com as telhas, sob as telhas a que nos acolhemos, que é a nossa casa. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como vamos aguardar a harmonia das nações? Não é? Então isso é muito sério. Se nós não conseguirmos entrar em um acordo com um irmão ou com alguém, só porque esse alguém pensa um pouco diferente da gente ou gosta de algo que a gente não gosta, como que nós vamos conseguir entrar em harmonia em países, cidades, nações? Como? Sem nos esquecer que nós somos cidadãos do universo. Quem sabe um dia? Então, se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, o próximo, o mais próximo, quando Jesus, na passagem do Evangelho, vai falar amar ao próximo como a si mesmo, o próximo mais próximo é aquele que está dentro da nossa própria residência, dentro da nossa própria casa, na nossa própria família. É o próximo mais próximo de nós, não é verdade? E muitas vezes nós usamos na rua a gentileza, a bondade com pessoas desconhecidas. O desconhecido pergunta para nós onde é determinada rua. Nós paramos o que estamos fazendo para responder não sei o que. Agora, se alguém pergunta dentro da nossa casa: onde que está aquela revista que eu deixei aqui? Procura aí. Não é assim? Não deveria ser. Nós deveríamos ter a gentileza com os estranhos e com as pessoas que estão na rua, e a gentileza na nossa casa deveria ser dobrada e não cortada pela metade. E aí, se nós não conseguirmos amar o nosso irmão, nós não vamos conseguir, consequência, amar a Deus. E eu me lembro que uma vez, lá na Maria Paula, na Federação Espírita, teve uma palestrante, eu não estou me lembrando o nome dela, ela era daquelas que dava o curso de médiuns lá na Federação. Ela disse o seguinte: ela falou, nós precisamos fazer a leitura do amar ao próximo como a si mesmo, de trás para frente. Se eu não me amo, não é uma questão de vaidade, é uma questão de me aceitar e de me autoconhecer. Se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. Se eu não amo o próximo, eu não estou amando a Deus. E eu gostei muito dessa colocação dela, porque é verdade. Nós precisamos nos autoafirmar, nós precisamos nos autoconhecer, nós precisamos disso nos reformar para que a gente possa saber os nossos limites, saber as nossas qualidades, saber os nossos defeitos e saber até onde a gente pode ir. Assim, quando nós descobrimos em nós os nossos defeitos, nós não cobramos no outro o defeito dele. E a gente passou a amar a pessoa do jeito que ela é. E assim nós estaremos amando indiretamente a Deus, né? Então Jesus vai dizer: a mesa da tua casa é o lar do teu pão, nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conservação e no pensamento? Conversação e no pensamento? Conversação, eu ia. Então, se nós, ao entorno da mesa, como ele disse, existia um problema ali, basta que nos reunamos em muita gente, o pensamento ele começa
a ser um pensamento dissonante, já começa a entrar um pouco de influência, nós já começamos a falar aquilo que não devia, parecer aquilo que não é, e foi isso que Jesus quis mudar um pouco o rumo daquela conversa. Então, aqui está no pensamento, principalmente no pensamento, o foco em que nós precisamos ter. Saber que através dos nossos pensamentos nós vamos receber a ajuda ou a influência. Seja ela boa ou má, ela vai vir através do tipo de pensamento que nós estamos elegendo. Então ele vai dizer, essa frase é maravilhosa: o Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Então do céu nós recebemos a luz e do solo nós recebemos o nosso alimento. Então nós sabemos que Deus está presente, basta que nós olhemos a natureza, nós vamos perceber a presença de Deus, e que é importante que nós façamos a nossa parte para que aquele pão que esteja na nossa mesa e para aquela conversação que esteja em torno de nós seja uma coisa boa, uma coisa edificante. Então ele vai concluir dizendo: se a claridade é a expansão dos raios que constituem a fartura começa no grão. Não sei se vocês lembram que uma vez eu coloquei aqui a foto do deserto e falava que se não fosse um grão de areia não existiria o deserto. Eu coloquei a foto do mar e falei que se não fosse a gota d'água não existiria o mar. Então, se não fosse cada um de nós, o universo era incompleto. Então, nós precisamos descobrir o nosso papel e exercer bem esse papel. Então ele vai falar assim, em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Olha a simplicidade aqui. Onde Jesus nasceu? Não foi numa manjedoura? Não foi entre os pastores e entre os animais? O que significa que não precisa de nada muito grande, de nada muito elaborado para que a gente possa seguir a Deus, para que a gente possa acompanhar esse pensamento maravilhoso que é aquilo que Jesus deixou para nós. Então, aí acaba a historinha do Neio Lúcio. Então nós colocamos aqui mais algumas coisas para a gente conversar. Por que fazer evangelho em casa? Então aqui eu falo, eu estou até careca de saber, né? De tanto que a gente falou isso já em cursos, em apresentações, mas é muito necessário que a gente repita muitas vezes. Por que fazer evangelho em casa? Ele já disse uma coisa aqui, né? Melhorar o pensamento, melhorar a vibração que está lá dentro. Então aqui nós vamos ver os benefícios do Evangelho no lar. Então vamos pedir o reforço da Joana de Ângeles, que é um belo reforço, né? No livro Leis Morais da Vida, Flávio, só balança a cabeça se tiver para eu falar. No livro Leis e Morais da Vida, no capítulo 2, existe lá uma oração do lar. Um trechinho, a gente vai ver aqui na figurinha bem humorada, eles estão fazendo o Evangelho no lar. A Joana diz assim: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Olha o que o Evangelho está fazendo, de acordo com o que a Joana está contando para nós. Afasta as trevas do teu lar, tira as trevas do teu lar, faz o Evangelho. Você não vai ter problema? Vai, mas os problemas vão se fazer melhores de ser resolvidos. Então tenha a tua família, o teu coração, você vai ter o teu coração, a tua família, com certeza bem mais protegido do que se não fizesse o Evangelho no lar.
Aí eu me lembro que uma vez eu disse o seguinte: precisa fazer o evangelho, mas eu faço sozinho. Não tem problema, faça, porque Jesus diz que aonde houverem 2 ou mais orando em meu nome, eu estarei entre vocês. Não foi isso? Mas eu estou sozinho. Tá, não, e o teu Espírito protetor? Então são 2. Onde houverem 2 ou mais, já são 2. Então, no mínimo, você e o teu protetor, o protetor da tua família, estarão lá. Então, pelo menos 2 ou 3 estarão participando do Evangelho, mas eu posso, de alguma forma, assim, já com algum tempo de estrada, dizer que com certeza serão muito mais do que 2 ou 3. Porque os Espíritos, eles ajudam a quem faz o Evangelho e levam também aqueles que estão precisando ouvir, para que eles também ouçam. E fiquem tranquilos que pelo conceito de caridade não vai ficar nenhum espírito lá atrapalhando, porque o conceito de caridade diz o seguinte: quando a gente faz o bem para alguém, nós não podemos receber uma paga pelo mal. Quem faz o bem só recebe o bem. Pensem nisso. Esse é o conceito de caridade. Segundo reforço, André Luiz. O André Luiz, no livro Os Mensageiros, lá no capítulo 35, 37, já desabitua a ler o Almério Romano, existe um capítulo chamado No Santuário Doméstico. E ali ele vai falar que o indivíduo que ora se protege como uma poderosa armadura. O lar que cultiva oração se torna uma fortaleza. E aqui nós temos uma caricatura, uma pintura de um evangelho no lar. Porque enquanto um está lendo, os outros estão prestando atenção, tem alguns espíritos aqui que estão ouvindo, a pessoa que está falando está recebendo aqui do mentor da reunião. Tem um mentor da reunião, sim, no Evangelho na nossa casa. Está aqui intuindo a pessoa que está falando, através de um passe magnético. Então, tudo isso acontece quando nós fazemos o Evangelho na nossa casa. E as entidades negativas? Elas experimentam grandes choques quando entram em contato com as vibrações brilhantes de um santuário doméstico. E assim mantém distância, procurando outros lugares para ficar. Então, aquele lugar onde está sendo realizado o Evangelho, não estou falando aqui da mesa, não, é a nossa casa toda. Só vai receber ali dentro quem a gente convidar. Na nossa casa, a visita entra sem ser chamada? Não, só se nós convidarmos. Então o Espírito é a mesma coisa, só que o ato de convidar ele não é uma coisa formal, é um pensamento. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu faço. Os nossos pensamentos e as nossas atitudes são convidativos. Nós vamos convidar aqueles que vão se afinar e que vão corresponder ao nosso pensamento. Então, se eu vou fazer, por exemplo, o Evangelho em casa, e comecei falando e depois eu derigrei, eu tenho que fazer como? Eu estou sozinho, faço em voz alta. Mas por que em voz alta? Por 2 coisas, 2 motivos. Se você faz em voz alta, pode ter espíritos que não têm a capacidade de perceber aquilo que você está pensando, quando você não está falando. Das 2, uma. Ele não gosta do que ele está ouvindo e vai embora. Objetivo atingido. Ele escuta aquilo que você ouviu, que você falou, ele ouve e aprende. Certo? Objetivo atingido também. Então, das 2 formas é melhor fazer em voz alta. E aí nós vamos chegar aqui no Emmanuel. Emmanuel, no livro, nosso livro, ele vai dizer ali o seguinte: o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família.
A família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Mais uma vez, nós vamos recair aqui. Então, são 3 espíritos que, de certa forma, estão falando algo em torno do mesmo objetivo. Mas se faz o Evangelho, primeiramente, para que você se proteja. Mas existe o efeito colateral do Evangelho. Qual é o efeito colateral do Evangelho? À medida que nós vamos fazendo o Evangelho, lições vão caindo, lições vão se repetindo às vezes. Então, aquela lição que repete, então nós vamos falar um pouco sobre isso, que é a abertura aleatória do Evangelho, né? Quando você abre o Evangelho, seja ele, a pessoa, alguns escolhem fazer em sequência e outros abrir aleatoriamente. Então, aleatoriamente é direcionado pelos espíritos. Então, nunca é aleatório, sempre parece que cai aquilo que a gente está precisando. Quem faz aqui pode afiançar se isso é verdade ou não é. Não é? Quem faz o Evangelho não acontece isso? Então acontece, às vezes a gente abre e fala, nossa, essa aqui parece que me deu uma cacetada na orelha, que era para mim isso aqui. Então, exatamente, porque o Espírito ele ajuda, pode ter acontecido com vocês algumas vezes, de cair 2 ou 3 vezes seguidas na mesma lição. Quando cai 2, 3 vezes seguidas na mesma lição, pare e presta atenção. Tem algum recado ali para a gente. Tem alguma coisa que nós não estamos percebendo. Então essa é a grande vantagem de fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar não pode, não deve ser uma reunião mediúnica. O Evangelho no lar, ele sempre deve ser pautado. Nós vamos passar algumas texto com algumas sugestões de Evangelho para vocês. Não é um negócio que precisa ser muito rígido, mas também não pode ser feito de qualquer jeito. Precisa ter um horário fixo na semana, porque os espíritos eles vão ter o compromisso de acompanhar o nosso Evangelho. Então não pode ser assim, amanhã eu vou fazer Evangelho, vou fazer quinta-feira. Na quinta não, eu vou fazer na sexta. Não, melhor assim é melhor não fazer. Eu vou escolher um dia em que eu sei que eu não vou ter compromisso. Eu escolho um domingo depois do Fantástico, às 10h30 da noite, sei lá, porque eu tenho certeza que eu vou estar em casa e não vai me atrapalhar. É aquele horário que você vai fazer toda semana. Mas para mim é melhor de segunda-feira às 5 horas da manhã, não sei. O horário é de cada um de nós. Então aqui nós fizemos 2 tirinhas aí, para copiar do Flávio, né? Flávio, as suas tirinhas. Então vai começar o Evangelho no lar e eu vou ter que fazer sozinho novamente. E aí o Espírito está do lado aqui, está falando, isso é o que você pensa. Isso é o que você pensa. Então nós poderíamos assim transpor isso daqui para essa reunião. Nós estamos vendo vocês aqui, mas aqueles médiuns que têm capacidade da visão, de evidência, eles conseguem ver muito mais do que isso em um ambiente muito maior do que esse que a gente se encontra. Não existem limites de paredes. E aqui finalmente vai chegar um fantasminha, um espírito que vai falar para o outro, que cheguei aqui para perturbar a casa do Zé. Vai falar, não vai dar mais, por quê? Porque ele começou a fazer o Evangelho no lar. Não vai mais conseguir perturbar ele, porque ele está fazendo o Evangelho. Então olha a luz que está saindo daqui, não por um acaso. O autor que fez o desenho, ele colocou essa luz aqui saindo das janelas. Existe uma passagem no livro Nosso Lar, se não me falha a memória, que quando o André Luiz vinha em direção à crosta terrestre para participar de um trabalho, ele vê várias casas iluminadas.
mas era uma luz como se fosse um holofote em cima da casa. E aí ele pergunta para o orientador que estava com ele o que significava aquilo. E ele falou: olha, André, cada uma dessas casas que você está vendo que tem esse facho de luz em cima são as casas que fazem o evangelho ocular. Então vejam, assim falando pela linguagem dessas mensagens que os Espíritos deixaram para a gente, quanto benefício a gente vai obter tendo o Evangelho sendo feito na nossa casa. Nós vamos aprender que, à medida em que nós vamos repetindo as lições, nós vamos pegando todas essas questões, todas essas passagens que vão nos iluminando. E é muito interessante que ao longo do tempo o nosso entendimento ele vai sofrendo uns acréscimos. Então, se você pega o mesmo livro que você leu há 2, 3, 4 anos atrás e vai ler o livro novamente no dia de hoje, você vai passar por trechos em que você vai dizer: nossa, eu não tinha percebido isso daqui. Justamente porque a tua régua, ela lentamente ela vai subindo. Nós não percebemos essa transição porque ela é muito lenta. Mas se nós vamos fazer uma comparação do hoje com 5, com 10 anos atrás, nós vamos perceber que nós tivemos sim uma evolução. E o Evangelho, ele é uma dessas ferramentas que vai nos auxiliar que essa evolução ela seja cada vez mais firme. Nós tenhamos um propósito em tudo que a gente faz. A água que todo mundo coloca, nós colocamos aqui, às vezes nós também temos água que fica ali, todo mundo toma no final da sessão. A água ela tem uma característica, e mais uma vez nós vamos repetir a palavra simplicidade. Então ela é um dos corpos mais simples que existe, e por isso ela recebe a modificação através do passe da fluidificação que nós chamamos. Muita gente fala água fluida ou água fluidificada, não faz diferença, tá? Então, através da própria imposição da mão, nós podemos ajudar a magnetização da nossa água, mas isso não é necessário. Quando nós estamos fazendo o Evangelho, ela acontece automaticamente. É só deixar a água lá, um copo para cada um, nós vamos tomar aquela água após o encerramento do Evangelho. E os Espíritos, eles vão colocar no copo. É importante que seja individual, porque o que eu preciso é diferente da Valéria, do Newton. Então, se eu deixo uma jarra, a jarra é uma coisa coletiva para todo mundo, então tem a sua água. Interessante que quando nós vamos pegar um copinho aqui, nós vamos direto no copinho. Ninguém fica escolhendo o copinho, vocês já perceberam isso? Você não escolhe o copinho, você pega, e às vezes muito acontece de dar certinho número de pessoas, o número de copos, sem que seja contado. E então nós vamos chegar ao momento chave, ao momento nevrálgico da noite de hoje. Jesus bateu na tua porta. E agora, o que você vai fazer? Você vai abrir a porta ou você vai manter a porta da tua casa fechada? E agora? Mas se abrir a porta, tem que abrir a porta para valer. Não abriu uma festinha assim e falar: espera um pouquinho aí que eu ainda não estou preparado. Não, tem que ir com tudo. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso assumindo as nossas responsabilidades. Nós vamos fazer isso com compromisso. Nós vamos fazer disso um modo
Então, se nós conseguirmos fazer com que a nossa vivência, o nosso dia a dia, seja algo que possa ser multiplicado, que as outras pessoas possam olhar e fazer, eu gostaria de fazer isso, eu vou fazer isso também. Então é assim, não adianta pegar a pessoa pelo braço e vamos lá que agora você vai fazer evangelho, não vai dar certo. Isso é uma resolução da pessoa. Por isso que nós precisamos respeitar o livre-arbítrio. A pessoa não quer fazer, paciência. Jesus bateu na porta, mas se ela não quer abrir, ela tem todo o direito de não abrir. Mas a tua porta, você vai abrir? Sim ou não? A tua porta não depende do teu vizinho, do teu marido, da tua mulher, da tua namorada, do teu filho, da tua mãe, do teu avô, do teu pai, não depende de ninguém. A tua porta é só tua. Ela é individual. Já está aqui no que fazer, né? Abrir a porta é se entregar. Abrir a porta é fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. É uma gentileza, é um abraço, é uma conversa, é um oi, tudo bem, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? São coisas simples. Tudo que é complicado nós vamos levar. Não serve para a gente o que é complicado. O que é complicado fica. O que vai é o que é simples. O que é simples é o sentimento, é o amor, é tudo que a gente puder fazer em relação ao próximo. Por isso que Jesus deu aquela formulinha tão fácil: ama o próximo como a ti mesmo. Porque quando eu estou amando o próximo, quando eu estou fazendo algo pelo próximo, eu sou o primeiro que recebe. Não tenha dúvida de que nós vamos ser o primeiro a receber quando nós fizermos algo. A pergunta já foi feita algumas vezes: eu vou abrir a porta ou eu vou continuar com a porta fechada? Mas essa porta, ela não serve de aparência. Não é aparência. Não adianta, eu vou, eu faço tudo, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço não sei o que. Dentro de você pode enganar todo mundo, mas você não se engana. Eu não me engano. Nós não vamos conseguir nos enganar. Não, muito menos. Quem vai se cobrar somos nós mesmos. Essa é a nossa consciência. Então, a gente vai trazer aqui Francisco de Assis, já quase finalizando, dizendo o seguinte: adoro essa frase. Toma cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas lêem. Essa é a nossa responsabilidade. Porque vocês já pensaram assim, que se nós estamos fazendo algo que não é certo, e alguém vê, não é nem um problema de julgar, não é isso. Alguém nos vê fazendo algo que não é certo, que não é correto, e essa pessoa vai e faz igual, copia. Nós estamos livres da responsabilidade, sim ou não? Da mesma forma como se as pessoas que nos virem fazendo algo legal, algo bacana, copiarem, nós vamos ter um mérito. Ao contrário, nós vamos ter também uma responsabilidade menor do que a pessoa que faz, porque o livre-arbítrio é dela, mas também vamos ter. Terminaria aqui, mas tem um pós. Feliz ano novo, um ótimo 2023 para todo mundo, com muita paz, com muita luz. Mas tem mais uma coisa. Como o tema é muito extenso, ocuparia muito tempo,
nós preparamos uma planilha com uma sugestão do Evangelho, nós preparamos alguns textos, os 3 ou 4 que estão aqui, da Joana, do André, do Emmanuel, e mais 1 ou 2 textos que também são do tema, mas não entraram aqui na apresentação. E eu coloquei um negocinho aqui para vocês. Quem quiser receber o livreto da Federação em PDF, é um livreto, isso não tem impresso não, viu, Flávio? Não precisa ficar bravo comigo. Então, o livreto em PDF, manda um WhatsApp, só bater esse QR Code aqui, manda um WhatsApp para a página Regeneração do Bem, que eu vou encaminhar o livreto e os textos, tá bom? Obrigado, tudo de bom para vocês aí, e que o Regeneração do Bem seja excelente. Muito bom essa tecnologia, né? Obrigada, Ulisses. Então, a gente vai dar sequência para os trabalhos da noite, pedindo, por favor, os médicos se posicionarem para dar início ao passe individual no salão. Depois a gente faz a prece para finalizar os trabalhos e dar alguns avisos.
Jesus vai te amar. Agradecemos então a oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje para escutar esses ensinamentos, começando o ano de 2023 com o nosso pé direito, pedindo, Senhor, que possamos ir para os nossos lares levando essa paz, essa tranquilidade, que possamos dar exemplos do teu Evangelho por todos aqueles que convivemos e que possamos estar aqui novamente na semana que vem, pedindo bênçãos para todos que estão aqui, para os seus familiares e para essa instituição. Muito obrigada mais uma vez, que assim seja a graça de Deus. Então, a gente tem alguns avisos para dar. A lista de